Questão 164 do Enem 2025. Questão de geometria plana. Vamos à leitura e ver como que nós vamos fazer. O dono de uma embarcação deve partir de um ponto P e chegar ao ponto R. Aqui está o ponto P e aqui está o ponto R. Por meio de 2 deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Essa viagem será feita à noite e, como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. Primeiro, partir do ponto P na direção 110, e aqui está o relógio, a bússola, 110 é aqui, ó. Aqui, ó. Então, partir do ponto P na direção 110 e navegar 4 horas, alcançando o ponto de destino R. Então, 4 horas, alcançando o ponto Q. Então, ele sai de P, 110, chega no Q. O segundo é partir do ponto Q na direção 90 e navegar por 2 horas, alcançando o destino R. Então, o planejado foi essa linha vermelha. Bem, no entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, o fez na direção 340 graus, essa linha verde, 340 graus, olha lá. Então ele saiu do P e foi para o ponto S. E em vez de 110, né? Com isso, realizou os seguintes deslocamentos. Partiu do ponto P na direção 340 e navegou por 4 horas, alcançando o ponto S. Depois, segundo, partiu do ponto S na direção 90 e navegou por 2 horas, alcançando o ponto T. A figura representa a bússola, aqui é a bússola, e a rota executada e a rota planejada. O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar no ponto T. Com isso, agora, ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto T, chegar ao ponto R por meio de uma rota retilínea. Considere 0,64 como aproximação do cosseno de 50 graus. A direção e o tempo de aproximado de navegação que o dono da embarcação deve utilizar são, respectivamente, quanto? Então aqui nós temos as alternativas. Bem, então vamos lá, né? A primeira coisa que é importante que a gente vê é que nós vamos lidar aí com uma lei dos cossenos. Por quê? Porque nós estamos nesse ponto T e queremos chegar no ponto P. Então, traçando uma paralela aqui do ponto S até o ponto Q, se nós descobrirmos esse tamanho dessa linha vermelha, será o mesmo de TR, que é o tamanho ou o tempo que ele vai levar para fazer o percurso de T a R. Então, como é que nós vamos fazer para descobrir essa linha vermelha? Aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo aqui, ó. Porque como o triângulo não é retângulo, nós não podemos aplicar Pitágoras, mas podemos aplicar o teorema da lei dos cossenos. Detalhe, de P até Q são 4 horas. De P até S são 4 horas. Portanto, esse triângulo é isósceles. Muito bem. Agora, olha só, se nós passarmos aqui uma linha horizontal, ele fez um ângulo primeiro de 110, que era a ideia dele, era planejado. O 110 para o 90 andou 20 deslocando para o sul. Portanto, esse ângulo aqui é 20. Se nós traçarmos uma linha vertical aqui e ele andar 340, daqui do 0 ao 340 também tem 20. Então esse ângulo aqui também é 20. E aqui, é claro, entre os segmentos horizontal e vertical, nós temos um 90. Portanto, ficou fácil a gente descobrir esse ângulo aqui desse triângulo. Aqui é 20, aqui é 90 e aqui é 20. 20 com 90 com 20 são 130 graus. Então esse ângulo é 130. Então, na hora que nós aplicarmos Pitágoras, vai ficar assim, ó. Distância ao quadrado, que é a linha vermelha, é 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos o dobro deste lado vezes este, cosseno do ângulo entre eles, que é o 130. É 20 mais 90 mais 20. Beleza. O grande problema nosso agora é
Como que nós vamos fazer para resolver o cosseno de 130, sendo que ele deu o cosseno de 50? Mas lembrando que o 130 é um ângulo que está no segundo quadrante e ele está 50 graus acima do 180. E o 50 no primeiro quadrante está 50 graus acima do zero. Portanto, os senos deles são iguais, são ambos positivos. Mas os cossenos são de mesmo tamanho, mas sinais trocados. Portanto, o cosseno de 130 tem o mesmo tamanho que o cosseno do 50, só que com sinal negativo. Então, o cosseno de 130 é menos o cosseno de 50. Vamos entender melhor? O 130 está a 50 graus acima do 180, no segundo quadrante. 50 graus. O 50 está a 50 graus acima do zero no primeiro quadrante. Portanto, eles estão na mesma altura. Os senos deles são iguais, porque o seno é o eixo vertical, é o eixo Y. E os eixos X é que dão os cossenos dos ângulos. Portanto, o cosseno de 50 é positivo e o cosseno de 130 é negativo, porque está para a esquerda. Portanto, o cosseno de 130 é o cosseno de 50 com sinal trocado. Aí, ó. Como ele deu o cosseno de 50, nós vamos colocar lá menos 0,64. Mas esse menos 0,64, vezes esse menos, vai transformar o menos em mais. Então vai ficar 16 mais 16. Aqui é 16 vezes 2, 32, negativo, vezes menos cosseno de 50, vai dar mais 32 vezes 0,64. Olha que maravilha, hein? Ele deu tudo. Já dá para a gente descobrir o cosseno, o D. E aí vai ficar D quadrado igual a 32, que é 16 mais 16, mais 20 vezes 40, mais 20,48. Fazendo esse produto aqui. Lembrando que você precisa saber fazer conta de multiplicação com número com vírgula, hein? Cuidado. 32 mais 20,48 vai dar 52,48. Esse valor é um pouco maior que 7. Vai dar 7,20 e pouco. Bem, o que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto gasta 4 horas para ir de P até Q e gasta 4 horas para ir de P até S, gasta-se 7 horas e mais um pouco para ir de S até Q, ou de T até R. Então são 7 horas e alguma coisa. Só isso já bastaria para nós escolhermos as letras A e B. Pode ser A, pode ser B. Mas não pode ser as outras letras, nem C, nem D, nem E, porque não são 7 horas. Lembrando que 0,24 é um quarto do inteiro. Um quarto de hora é aproximadamente 15 minutos. Portanto, as letras A e a letra B atendem a ter 7 horas e 15 minutos aproximadamente. Agora, que ângulo que que ele tem que andar? Bom, vamos ver aqui. Ó. Aqui era 160. Esse triângulo é isósceles. Falta... Aliás, aqui é 130. Faltam 50 para completar 180. Portanto, aqui é 25 e aqui também é 25. Agora, se aqui é 25 e aqui é 20, nós já temos nesse triângulo menor 45. Então, esse ângulo é 135. Se esse ângulo é 135, esse aqui também é 135. Porque nós temos duas paralelas e uma transversal. Eles são alternos internos. Então, aqui é 135. O alfa, então, é 135 como direção que ele tem que tomar a partir do T para chegar no R. Distância, 7 horas e um quarto, ou 15 minutos, mais o ângulo 135 graus. Alternativa letra A do exercício 164 do Enem 2025. Bacanésimo. Quais são as dificuldades? Você primeiro perceber que você tem que traçar uma paralela àquela TR para calcular por lei dos cossenos. Você vai cair no cosseno de 130. Tem que saber calcular o ângulo aí que é 130. Saber que o cosseno de 130 é o cosseno de 50 oposto, com sinal trocado. E aí você chega na resposta, mas aí você fica em dúvida se é A ou B. E aí você tem que lembrar de triangular. Aqui é 20, aqui é 25, aqui é 135, aqui é 135, ângulo alfa é 135. Muito bom exercício de geometria plana. Se você não entendeu alguma passagem, reveja o exercício quantas vezes for necessário. Está aí à sua disposição.
Mas se você gosta desse conteúdo, se você vai fazer um vestibular futuro, se você simplesmente quer desenvolver a sua capacidade de raciocínio lógico, compartilhe e siga esse perfil para podermos trazer sempre temas de vestibulares como o Enem e outros vestibulares do país todo. Nosso desafio é atingir o maior número possível de seguidores e você pode nos ajudar muito nisso. Portanto, compartilhe e siga nosso perfil e até o próximo. Conto com você!